Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Professora Silvia Ferreira, mais uma vez, falando diretamente dos estúdios do NEAF. Nós vamos aqui compor aqui mais um quadro sobre o Falando em Português. E nós vamos discorrer a respeito de um assunto que pode ser que para você já esteja um tanto quanto batido, mas aqui a minha alusão, aqui a minha referência, vou fazer referência exatamente ao uso do sinal indicativo de crase, mas nos casos facultativos, tudo bem? Então, olha só, quando é que nós facultativamente, uso facultativo do sinal indicativo de crase, quando é que nós facultativamente podemos utilizar aí o sinal indicativo de crase? Silvia, genericamente falando, crase é a junção de sons idênticos, ou seja, é o artigo mais a preposição, é o pronome demonstrativo mais a preposição, considerando sempre que a preposição ela advém da regência e o uso do pronome. Necessariamente existem casos em que você vai obrigatoriamente utilizar o sinal indicativo de crase diante destes pronomes. Há, porém, casos em que este uso é proibido. Do que eu estou falando? Daquelas regras decoradas que nós encontramos, os 10 mandamentos da crase, os 12 mandamentos da crase. Tem um mandamento lá que diz o seguinte: crase antes de pronome passa fome. Verdade ou mentira? Mentira, joga sal grosso e desapega, chuta longe que é macumba. Por quê? Porque existem situações em que você vai utilizar a crase obrigatória em pronomes. E com artigo. Deu para entender? Então, comumente, o uso da crase se dá exatamente da junção de sons idênticos. Preposição mais artigo que acompanha o substantivo feminino, ou a preposição mais os pronomes demonstrativos a ou aquele, aquela e aquilo. E ainda vou entender que existem pronomes adjetivos que vêm acompanhar de artigo. A própria pessoa, a mesma pessoa, a outra pessoa. Existem casos em que há a necessidade e a obrigatoriedade de se colocar o sinal indicativo de crase, sim. Agora, não me façam esta vergonha nas redes sociais quando no dia seguinte ao seu aniversário você ululante e feliz porque você teve ali várias e várias mensagens de parabéns e você fica se sentindo, né? Assim que a gente publica lá no Face, eu se sinto feliz porque eu recebi 8.432 mensagens de parabéns. Ok. Neste contexto, no dia seguinte você vai lá e diz assim: eu agradeço a todos pelas mensagens recebidas e põe crase. Para de passar vergonha nas redes sociais. Diante de pronomes indefinidos, não há crase. Diante de artigo indefinido, não há crase. Agora, existem casos em que os pronomes, eles exigem a presença do artigo. Então, para de decorar também estas regras. Mas vamos aos casos facultativos. Em ordem, diz para mim: posso colocar a crase diante da palavra até? Se você quiser, pode. Se você não quiser, não precisa. Eu vou à farmácia. Põe crase ou não põe crase? Até aqui ainda não. A farmácia da esquina. Agora põe crase ou põe crase? Agora põe crase, né, Silvia? Porque não é a qualquer farmácia que estou indo. Eu estou indo à farmácia da esquina. Crase obrigatória. Porque quem vai a preposição, mas o a que determina a farmácia, porque da esquina também já está determinando farmácia. Legal. Artigo mais preposição. Vou utilizar o sinal indicativo de crase, porque a crase é utilizada exatamente para evitar a repetição do som a. Eu vou à farmácia. Para quem falar assim, eu vou à farmácia com os dois sons já fundidos. Agora, pensa aqui, eu vou até. Silvia, eu posso ir ao e posso ir até?
Pode ir para, inclusive, se você quiser ir e ficar. Eu vou a, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás. São as nossas preposições. A, ante, após, até. É sobre isso que quero discorrer, ou seja, este a é uma preposição? Sim. Mas, se você entender que existe um advérbio de inclusão, agora os gramáticos pensam o é. Como é que eu vou ensinar o meu querido aluno concurseiro se este até é uma preposição ou um advérbio? Vamos todos ficar com cara de ué? Não, chegamos à conclusão de que diante da palavra até, exatamente porque eu não consigo identificar se ela é uma preposição ou um advérbio de inclusão, eu vou a vários lugares. Veja, vou sair de casa, vou passear, eu vou a vários lugares, eu vou à farmácia, eu vou à igreja, eu vou à feira e eu vou até a casa da minha sogra. Eu vou, inclusive, à casa da minha sogra. Então, nesse contexto, olha só, eu não consigo diferenciar esta palavra. Por isso, se eu considerar que é preposição, aqui, eu não vou colocar a crase aqui. Eu vou até a farmácia da esquina. Maravilha. Mas se eu quiser considerar este até como advérbio, eu vou, inclusive, à farmácia da esquina. Então, eu estou entendendo que farmácia. Este até é a preposição e aqui é o artigo que acompanha a nossa palavra, o nosso substantivo feminino farmácia. Esse é um dos casos de uso facultativo da crase. Posso ou não posso? Eu entro às 10. Eu entro às 10 no trabalho, crase obrigatória, e eu trabalho até às 14. Opa, crase facultativa diante da palavra até. Maravilha! Vamos para o caso número 2. Qual é o segundo caso facultativo da crase? Diante de nomes próprios femininos, diante de nomes próprios femininos. Nomes próprios femininos: Maria, Joana, Carol, Josefa, enfim, vamos pensar aqui, refiro-me. Refiro-me. Olha, que legal. Quem se refere, Silvia? Se refere a, muito bem, verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Pausa. Congela essa imagem e conversa aqui comigo. Se você fizesse uma frase dizendo assim, Maria está bonita, eu entenderia que Maria está aí no seu sentido genérico, mas gramaticalmente não está incorreto. O que ocorre diante deste nome feminino é que nós, aqui dessas regiões, mais para baixo aqui do Brasil, nós gostamos de colocar artigo em tudo. Então, é a Maria do José, é a filha do Pedro, é a Solange da Ruth, colocamos artigo. Em outras regiões, porém, do Brasil, eles não utilizam o artigo. Então, ele diz assim, a Josefa do Pedro, de Pedro, né? Josefa de Pedro, Maria de João, enfim. Eles não usam o artigo diante dos nomes próprios, tanto masculino quanto feminino. Então, nesse contexto, quer dizer que se eu não estou usando ali o nome próprio para restringir, e sim de maneira genérica, por exemplo, Maria, quantas tantas Marias nós temos? Então, eu refiro-me a Maria. Legal. Posso dizer, ó, Maria chegou, ou a Maria chegou, Maria de Pedro está aqui, ou a Maria do Pedro está aqui. É facultativo o uso do sinal indicativo de crase antes de nome próprio feminino. Sempre não, porque a partir do momento que eu colocar um determinante para a Maria, agora a crase passa a ser obrigatória. Refiro-me a Maria. Qual Maria? Maria do bairro. Aquela novela passou 8.432 vezes. É qualquer Maria? Não. É a Maria do bairro. Olha o meu determinante, olha o meu artigo, que legal. E quem se refere a. Crase nasceu para evitar a repetição do som
a. Refiro-me a Maria do Bairro. Para que você vai usar esta informação? E vamos para a terceira e última situação em que se usa facultativamente o sinal indicativo de crase. Olha que legal. Pronomes. Antes de pronome, crase, passa fome. Misericórdia, né? Ó, pronomes possessivos femininos no singular. Sempre, Silvia, sempre, sempre, sempre. Não. Você vai colocar um tico aqui, ó. Lembra disso? Lembra do tico? Asterisco. Eu chamo de tico exatamente para você não reproduzir em nome da Nossa Senhora da Pronúncia a palavra asterístico. Joga sal grosso e desapega, é asterisco. Cuidado com isso aqui. Vamos construir uma informação? Sim. Eu obedeço a sua regra. Muito bem. Conversando com este verbo, o que ele vai dizer? Quem obedece, obedece a. Isso é inegociável. Porque se você diz que você obedece à gramática e você desobedece o pai, você está errando a regência do verbo obedecer ou desobedecer, porque ele é um verbo transitivo indireto que exige a presença da preposição a. Tá aqui. Agora, veja, congela e faz uma frase aqui para mim. Eu posso dizer, sua mãe chegou? Ou a sua mãe chegou? Seu pai chegou? Ou o seu pai chegou? Quando a gente aprontava muito quando era criança e a mãe estava muito pé da vida, ela dizia assim, o seu pai vai falar com você. Quando ela estava mais tranquila, quando nós não tínhamos aprontado tanto, ela dizia assim, seu pai chegou, vai lá abrir a garagem para ele, abrir o portão para ele. Muito bem. Neste caso, eu posso construir uma frase sem artigo ou com artigo. Se eu quero considerar isso aqui como artigo, junção de preposição mais artigo, crase. Se eu não quero considerar, eu não vou usar a crase. Legal. Só que agora, acontece que neste contexto, eu poderia fazer referência às suas regras. Eu obedeço às suas regras. Legal. Vamos entender aqui, quem obedece, obedece a, isso é inegociável, porque é regência, agora pensa, suas regras, suas regras. Quem é este as? Quem é este as? Você vai dizer, Silvia, eu acho que porque tem S, está ornando com regras. Sim, o artigo entra em concordância obrigatoriamente com o substantivo a que se refere. Então, ó, não dá para eu fingir demência. Aqui tem que ser artigo. Obrigatório isso aqui. Isso é artigo. Opa, para que serve a crase mesmo? Para evitar a repetição do som a. Obedeço a as suas regras. Para quê? Junta. Ou seja, marca a fusão. Quando eu coloco o sinal indicativo de crase, é um passo posterior à fusão. Eu fundi os sons, marquei com o sinal indicativo de crase. Pegadinha número 1. Obedeço. Isso é muito concursístico, tá? Obedeço a suas regras. Olha, que legal. Obedeço a suas regras. Vamos fazer análise? Quem obedece, obedece a. Preposição. Pergunto a você, este a pode ser artigo? Pelo amor de Deus e pelo amor da Nossa Senhora, agora da concordância. Se você não diz R$2, 3 pãozinhos, as camisas, as brusas, os problemas, as pessoas, isso quer dizer que este a não orna com regras. Tá no plural, tá no singular, é só preposição. Suas regras, está sozinho, desacompanhado, triste e abandonado. Se você só tem a preposição, é óbvio, claro e evidente que você não vai usar o sinal indicativo de crase. Crase, você não pode usar, está lá no caso proibitivo de crase. A no singular, diante de palavra no plural. Muito bem. Silvia, mas não entendi por que você colocou o tico aqui. O que tem a ver esse asterisco? Olha uma frase bem legal. Presta atenção aqui, ó. Eu não me refiro às
suas regras. Já vai pensando se eu vou colocar a crase aqui. E sim, ou não me refiro às suas regras. Refiro-me à minha. Olha que legal. Vamos pensar aqui, quem se refere a, mas o as, porque tem que entender que isso aqui, ó, tá no plural, é artigo. Opa, crase obrigatória. Agora vem a cerejinha do bolo para a gente encerrar a conversa. Crase ou não crase aqui? Crase ou não crase aqui? Aí você vai dizer, Silvia, você acabou de falar que diante de pronome possessivo feminino no singular, a crase é facultativa. Sim, mas por que eu pedi para você colocar o tico aqui? Porque houve a elipse da palavra regra. Portanto, este A está marcando a elipse de um nome feminino, determinado, inclusive, não é qualquer regra, é a regra minha. Logo, neste caso, quando este A, seguido de um pronome possessivo, está marcando ali a presença de um termo implícito, a crase será obrigatória. Por isso é que eu digo sempre, quem decora regra gramatical comumente vai se autoferrar-se a si mesmo. Tudo bem? Então, nesse contexto, nós vamos encerrar a nossa conversa. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia, a sua parceria. Vai dando dicas para a gente sobre quais assuntos você quer que nós falemos aqui. Aguardo você numa próxima oportunidade. Até lá!